Paz, queridos, quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 13. Eu vou estar lendo apenas parte dos versículos para a nossa reflexão dessa noite. É sobre a Arca de Noé. O que ela simboliza para nós? O que isso pode nos ensinar nesses dias de quarentena? Gênesis 6,13 diz: E Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim. Versículo 14 fala: faze para ti uma arca de madeira de gofre. Versículo 17: eis que eu mesmo trago um dilúvio de águas sobre a terra para destruir toda a carne. Versículo 18: mas contigo eu estabelecerei o meu pacto. Capítulo 7, versículo 1 diz: e o Senhor disse a Noé: vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. Versículo 7 diz: e entrou Noé na arca com seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 10 diz: e aconteceu que depois dos 7 dias as águas do dilúvio estavam sobre a terra. Versículo 12: e a chuva esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites. Capítulo 8 diz: e Deus se lembrou de Noé. No versículo 3: e após o fim dos 150 dias, as águas foram diminuídas. Estive refletindo hoje sobre o dilúvio, os tempos em que Noé esteve sob a orientação de Deus. Quando Deus fala com Noé e ordena a construção de uma arca, eu fico imaginando, será que as pessoas não acharam que o velho Noé, já com seus 600 anos, não estava caducando? Construiu uma arca para estar com a família e muitos animais, parece coisa de doido. Noé é uma figura para nós que, de certa forma, temos construído a nossa arca para nos proteger do que a Bíblia diz, juízo final. A arca hoje tipifica a igreja, o ajuntamento de um povo que se submete ao senhorio de Jesus e que tem a salvação garantida que se completará no tempo do fim. Como a maioria dos números na Bíblia, eles são simbólicos. Creio que esses 7 dias também tenha sido um tempo completo para a realização de um propósito. A construção da arca por Noé era, de certa forma, uma pregação para os homens que estavam seguros de si e entregues à própria vontade. Hoje estamos vivendo um tempo tal qual Noé na sua construção da arca. Ao pregarmos o Evangelho, também avisamos aos que ouvem sobre o juízo de Deus. Mas eu fico imaginando como foi difícil o dia da construção da arca. E mais ainda, quando Noé recebe a ordem de entrar nela com os animais. Quando entramos no navio ou no avião, querido, queremos que ele parta logo. No caso da arca, se demoraram 7 dias. Será que as pessoas não zombaram de Noé? Os filhos, as suas mulheres, será que não pensaram que estavam perdendo seu tempo? Da mesma forma hoje, será que nossos filhos não pensam que estão perdendo o nosso tempo indo à igreja, falando de um Deus que eles não veem e que a maioria deles nunca ouviu falar-lhes? 7 dias de provação. 7 dias convivendo com animais de todas as espécies e temperamentos. 7 dias de enclausuramento e ainda nada. Não havia chuva, não havia movimento de águas, só o barulho das muitas vozes que ridicularizavam o pobre Noé. Mas aí Deus cumpriu a sua palavra. Ao final dos 7 dias, as águas caíram e subiram sobre toda a face da terra, tudo inundado, todos os seres terrestres morrendo, e isso aconteceu por 40 dias. Uma verdadeira quarentena, não? Lá fora, as vozes cessaram, mas dentro daquela arca certamente havia muito barulho, havia medo, havia trabalho, mas também havia o cheiro e a vontade de seres diferentes. E nos momentos de isolamento que temos convivido com os seres mais terríveis de nossas vidas. Sabe qual é ele? Nós mesmos. Conviver comigo mesmo não é fácil. Com você não deve ser diferente. É por isso que precisamos de outras pessoas com a gente. Por isso Deus permitiu a família de Noé, somente ele é chamado de justo, que fosse na arca com ele. Deus sabe que nós temos problemas em lidar com o nosso eu. É por isso que ele disse lá no Éden, não é bom que o homem viva só. O problema é que, em tempos de quarentena, assim como na arca, somos obrigados a viver e conviver a maior parte do tempo sós.
Os dias parecem não passar, as horas parecem ter mais que 60 minutos. Pensa como foi difícil para Noé estar dentro da arca 7 dias. E depois, 40 outros dias até que o dilúvio cessasse. Daí você pensa que acabou, né? Não. A chuva passa, a tempestade passa, o vírus passa e Noé fica mais 150 dias aguardando Deus fazer produzir o necessário para a sua subsistência. Precisamos estar pronto, querido, para passar um tempo maior na dispensação de Deus. Assim como Noé, temos sido guardados na arca, que é o corpo de Cristo, passaremos com ele as maiores adversidades e depois, quando não estivermos aguentando mais, ele se lembrará de nós. Ele fará cessar o dilúvio. Ele fará cessar a epidemia. Ele fará cessar as crises. Mas calma, ainda haverá um tempo até que tudo seja feito de novo. Deus faz tudo de forma completa e o tempo é para nos ensinar a nos relacionarmos uns com os outros, com nós mesmos e com o próprio Deus. Como você tem se relacionado com os outros? Como você tem se relacionado com você mesmo? E principalmente, como você tem se relacionado com o seu Deus? Essa é a oportunidade, querido, que Deus está te dando nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pseudo-isolamento social, para você melhorar o seu relacionamento. Que o Senhor possa estar falando ao teu coração nessa noite e abençoando a tua vida e a vida da tua família, em nome de Jesus.